Hoje vamos falar sobre disfunções do assoalho pélvico. Você já ouviu falar? Porque eu não. Por isso eu convidei a especialista no assunto, a fisioterapeuta Carolina Barreto. É um prazer tê-la aqui no Mirella Convida. Também, Mi, um prazer, viu? Falar sobre um assunto tão importante, né? Para Importante. nós mulheres e quebrar todos esses tabus que a gente traz aí nas nossas heranças, tá certo? Exatamente. Anitta, inclusive, fez agora um procedimento no assoalho pélvico. Me conta o que é. Tá na moda? É o quê? Não, na verdade, Anitta, ela tem uma doença chamada endometriose. Ela já passava, né, por dor crônica. Ela tinha uma dor crônica na bexiga e não foi diagnosticado, que na verdade é tardio mesmo, é difícil o diagnóstico da endometriose. Então, ela foi operada de endometriose, ela ficou com disfunções miccionais. Então, ela precisou fazer a fisioterapia pélvica para alinhar essa forma correta de urinar. Inclusive, até com Mirka, uma pessoa assim, a fisioterapeuta querida minha, conheço. E aí ela reabilitou o assoalho pélvico para conseguir urinar de forma correta no pós-operatório de endometriose, que é uma doença... O que é endometriose? É quando você... A mulher, todo mês, ela sangra, né? Ela tem a menstruação. Quando esse tecido de dentro do endométrio está fora da cavidade uterina, aí você sangra fora da cavidade uterina. Então, isso chama-se endometriose. Tem relatos até mais altos, enfim. Então, ela precisou operar para tratar essa disfunção. Na verdade, não foi algo restrito ao assoalho pélvico, foi algo mais dinâmico, mais sistêmico. Tem uma forma correta de fazer xixi? Tem uma forma correta de fazer xixi. Sério? Sério. Tem E forma qual é a correta de forma? E, na verdade, a gente avalia assim, a bexiga é o tanque da casa. Então, ela foi feita... Bem didático! Ela foi feita para armazenar. O que acontece? Que a gente observa muito no consultório. Tem dois padrões. Aquela mulher que ouviu dizer assim, ao homem, né? Olha, não pode segurar xixi. Então, ela faz xixi o tempo inteiro. E aquela que não faz xixi na rua, só faz xixi em casa. Dois padrões ruins. Ou ela faz xixi o tempo inteiro, que a gente chama poliúria, faz demais, ou aquela que não faz, segura demais. Então, qual é a fisiologia? Qual é a fisiologia do xixi? Se a bexiga ela é o tanque da casa, uma mulher da sua idade, da minha idade, do nosso tamanho, em média, tem o quê? Uns 300, 400 ml de uma bexiga normal, tá? Então, o normal é fazer xixi de 3 em 3 horas, é fazer xixi sentada, não voando, porque tem mulheres que vai trabalhar, ela não senta, ela voa e quer fazer xixi, né? Sem relaxar. Tanto urinar como evacuar são atos de relaxamento desse tal do assoalho pélvico. Você não me perguntou, mas depois eu vou te explicar, para saber o que é exatamente. Sim, eu preciso saber. Então, xixi é para ser feito de 3 em 3 horas, não é para segurar demais e não é para fazer o tempo inteiro, tá? Porque ele é o tanque da casa. E ele tem um padrão, um som. A gente tem um exame chamado de fluxometria livre, que a gente analisa o padrão miccional. Então, o xixi é uma parábola. Xixi é assim, ó. Para fazer isso, tem que ter pelo menos 200 ml de urina na bexiga. Certo? Gente, é muita informação, é muita novidade, Brasil. É muita novidade. Então, xixi é isso. Então, o paciente homem, por exemplo, que vai envelhecendo, a próstata vai crescendo, vai obstruindo a bexiga, a uretra, ele não consegue fazer xixi bonito assim. Ele faz o xixi como? Vou puxar aqui, viu? Ele faz o xixi como? Você não cuida só de pepeca? Não, a gente trabalha com mulheres do assoalho pélvico e homens também. A gente tem muito paciente câncer de próstata, pós-operatório de câncer de próstata, a gente tem paciente de câncer de reto também, muitos pacientes homens. Tem alguns pacientes que têm bexiga hiperativa, né? Como é bexiga hiperativa? Bexiga hiperativa é aquela bexiga que contrai na hora errada. Não tem criança hiperativa? Tchá, 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 correndo? A bexiga contrai. Só que ela, para contrair, que horas que a bexiga contrai? Quando você senta para urinar... E relaxa. Relaxa o assoalho, que existe uma relação assoalho-bexiga, aí a bexiga contrai. O que é uma bexiga hiperativa? Ela contrai na hora errada. Você tá aqui, sentiu frio, a bexiga, ó, é aquela pessoa que tem urgência miccional. Ela fala assim, nossa, eu tô aqui do nada, daqui a pouco vem aquela vontade correndo de fazer xixi. Ou... saio do trabalho, quando chego em casa, quando estaciono o carro, minha bexiga começa a dar aquela vontade desesperada
Tem uns que se urina até no elevador, ou na porta, na chave de casa, né? Levanta várias vezes para urinar à noite. Então, tem várias disfunções, né, miccionais que a fisioterapia pélvica trabalha, né? Resolve. Então, pensando em bexiga, um padrão normal de micção, de 3 em 3 horas, com xixi bonito, ensino, né, uma parábola e atenção à questão das urgências miccionais. Entendi. Você trouxe aqui, inclusive, né? Porque é um pouco… Pra mim é um tabu. Pra você já é natural. Uma pepeca. Sim. Né? Essa pepeca que você trouxe pra mostrar pras pessoas como é que funciona seu trabalho. Me conta um pouquinho, porque é um tabu, né? A produção tá rindo e eu tô aqui com a cara bem lavada. Não chamo nem de pepeca. Foi uma popoca pra minha filha, mas pra minhas pacientes sou de madame. Eu chamo de pepeca, pode ser madame também. Vamos entender duas coisas, certo? Então me dê essa pepeca aí, como de você. Então a gente tem que entender duas coisas, ó, Mi. Primeira coisa. Essa aqui é a parte de fora, mas vamos pensar um pouquinho a parte de dentro. Vamos pensar, pessoal, aqui, fazer uma análise aqui. A gente tem a bacia de osso, que é a nossa pelve, que é a bacia. É um círculo ósseo, certo? Fechado embaixo por um conjunto de músculos chamado assoalho. Não tem o assoalho da casa? Aqui o assoalho pélvico. E ele fecha o xixi, o canal vaginal e o ânus. Então, a fisioterapia, ela trabalha as disfunções urinárias, as disfunções sexuais e as disfunções coloproctológicas, as 3 funções. Quando a gente está olhando aqui a musculatura profunda, quando eu trago isso aqui, é a parte superficial, né? É o que a gente vê, o que a gente olha. Então, só para ensinar o pessoal, nós temos a questão do clitóris, que é onde você sente o prazer, a mulher sente o prazer, que o clitóris não é só isso, na verdade, ele é tudo isso. Então, às vezes, a mulher acha que o clitóris é só isso, mas, na verdade, ele está embaixo da pele. Então, toda essa região da mulher é uma área excitável, né? A gente tem a uretra, por onde sai o xixi, e o canal vaginal, tá? Então, o assoalho pélvico está embaixo do canal vaginal. Quando a gente pensa em exercício, ginástica íntima, pompoar, né, que é mais conhecido por muitas pessoas, a gente pensa nessa musculatura. O canal vaginal em si é musculatura lisa, não contrai. Então, aquela história de existem anéis, que a vagina tem anéis que contrai, isso não é verdade. O que contrai é a musculatura do assoalho pélvico. Então, a gente vai trazer, qual é a ideia nossa? Trazer para essa mulher esse novo olhar para a região íntima. Se olhar, tanto que é até nosso lema, né? Hashtag se olhe diferente. Claro. Trazer um espelhinho, se olhar, perceber sua região. Por quê? Porque ela vai mudar ao longo do tempo. A vulva tem um aspecto, vulva é essa parte de fora. Quando você é criança, quando você é adulta, amadurece, ela muda. Depois do parto, ela muda e ela vai envelhecer. Claro. E ela envelhece bastante, viu, Mimi? Porque isso aqui tudo é colágeno. O povo só ultraformer no rosto e aqui, ó… Eu digo assim, ó, gente, o seu rosto de cima tem que estar condizente com o rosto de baixo. Certo. Agora eu queria saber o seguinte. Diga. Sobre o tabu. Sim. Né? Porque tem muitas mulheres, pra você é natural, você é profissional, já vê pepeca aí todo dia, 30, 40. Só que para falar sobre pepeca e dizer assim, meu Deus, eu tenho um problema, como eu fazer? É isso. E você me disse antes da entrevista que a gente tem que colocar um… Mais uma vez, ó, primeira coisa, todo mundo tem, concorda? Sim. Toda mulher tem. Toda mulher. Só que a gente tem uma criação muito repressora em relação à nossa região íntima. Então, a região íntima é tabu, ponto. Certo? Só que todo mundo tem a sua região íntima. Por que não olhar? Por que a gente foi criado dessa forma? Entendeu? Então, a ideia é que, de agora em diante, digamos assim, eu acho que até quando você pensa em propósito, missão, por muito tempo, eu assim, meu Deus do céu, a gente vê essa busca, né, de propósito e missão. Hoje eu já sei qual é o meu propósito e minha missão. É trazer para as pessoas o conhecimento da região íntima. De uma forma natural. De uma forma natural. De uma forma natural. Se olhar, já falo assim, como é a minha região íntima? Pegar um espelho. Lá na clínica, eu estou dando espelho para todo mundo. Todas as pacientes. A gente está fazendo o maior volume. E as pacientes de beleza íntima, que a gente faz um trabalho de beleza íntima, ela já ganha… Um espelho para pepeca. Um espelho para se olhar a pepeca. E o espelho é diferente ou é um espelho normal? É um espelho de batom. Você pode pegar qualquer espelho, você, na sua casa. Você pode pegar qualquer espelho e olhar a sua região íntima. Como é que ela é?
como é que ela está, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que eu gostaria de mudar, o que não gostaria de mudar. Mas tem como mudar? Tem como mudar. Tem como mudar. Existe, né? Agora vem crescendo muito a questão da estética íntima. Então, é trazer esse novo olhar e falar sobre a região íntima de uma forma elegante. Sem tabus, digamos assim. Claro. Quebrar o tabu em relação a essa... Mas assim, aí a gente pega o espelho e olha. O que é que a gente pode mudar aqui? Então, Porque... várias coisas, várias Sério? coisas. Sério. Então, vamos lá. Exemplo, aqui uma vulva jovem, né? Então, toda essa parte aqui dos lábios externos, hoje em dia mesmo não fala mais grande lábio, pequeno lábio. Por que não fala grande lábio, pequeno lábio? Porque, na maioria das vulvas, o pequeno lábio é maior do que o outro. Então, a mulher fala, nossa, eu tenho problemas, porque o meu pequeno lábio é maior do que o grande lábio. Então, não mudou a nomenclatura. Hoje você fala lábio externo e lábio interno. Não existe uma vulva igual à outra. E não existe padrão de beleza para vulva. Não existe. Não. Existe o que você gosta e o que você não gosta. Você pode harmonizar a vulva? Podemos harmonizar. Podemos harmonizar. Então, o que é que acontece, de modo geral, lá na clínica? Então, tem pacientes que acham um monte de Vênus muito volumoso, aparece na roupa da ginástica, incomoda. Então, a gente faz criolipólise. Essa região vai murchando, vai ficando murcha. Então, é uma mulher jovem, com aspecto jovem, 30, 40 anos, já com a região íntima totalmente sem colágeno, murcho. Aí ela começa a ter, às vezes, dor na relação, ou ela se sente envergonhada, porque realmente é muito tecido colágeno e muda muito com o tempo, pós-gestação. Então, a gente pode fazer o quê? Radiofrequência, ultrassom microfocado, ultraformer, na região íntima é fantástico, eu sou suspeita. Inclusive, agora, no último dezembro de 2023, nós publicamos um artigo científico em uma revista internacional colocando nossos resultados, demonstrando os nossos resultados da transformação que o ultraformer tem na região íntima. Fica como? Ele volta a ter um aspecto de preenchimento, ele deixa de ter esse aspecto de murcho, de envelhecido, e a gente estimula o colágeno de novo, melhora o jato urinário, melhora essa sustentação. E dentro do canal vaginal, se a mulher se sente larga, por exemplo, que é um medo muito grande. A mulher tem 2 medos, de modo geral, os pacientes. A questão, 2 queixas, digamos assim. A dor na relação sexual, então, é muito comum em mulheres jovens, meninas de 20 anos, 20, 30 anos, nessa iniciação sexual, por medo, por tabu, por uma relação... as primeiras relações dolorosas, elas criam um tabu. Elas começam a ter medo da relação e faz um vaginismo, que é uma contração involuntária. E as mulheres na menopausa. Então, a mulher, quando ela começa na menopausa, ela começa a ter essa região mais ressecada. E tudo isso a fisioterapia trata. E tudo isso você consegue mudar? Tudo isso a gente consegue mudar. E as pessoas não sabem, entendeu, Mi? E deixar uma pepeca mais bonita. E deixar a pepeca... Isso aqui a gente tem 2 coisas. Beleza e função. Sim. Não adianta estar com a região íntima linda e sentindo dor. De jeito nenhum. Ou tá com a região íntima linda e sendo flácida. Você pode dizer que você faz uma harmonização na pepeca de dentro para fora. Também, exatamente. Então, o que te ensina? Primeiro, usar o músculo. Aprender a usar o músculo para namorar. A região íntima. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ginástica pélvica. A gente pode chamar de ginástica pélvica ou ginástica íntima. Então, mais uma vez, se a gente tem um chão muscular, que esse chão muscular abraça o canal vaginal... E quando toda vez que você faz musculação, que faz a ginástica, o que acontece com você? Seu músculo fica mais forte. Atrofia, né? Isso, hipertrofia. Hipertrofia. Você cresce músculo, você joga sangue para essa região. E outra coisa que é importante que as pessoas são. Por exemplo, por que você malha? Você, Mimi, por que você malha? Pra saúde, pra estar bem. Pronto, pra não perder músculo, pra você não ter flacidez. Exato. Né? Então, você malha o corpo inteiro. E se eu te falar que sua região, seu assoalho pélvico é músculo igual um bíceps, seu braço? Tem que malhar também. Exatamente. Tem que malhar também. Porque o que acontece? Se você não malha, se você não faz a ginástica íntima, com 40, 50, você começa a ter uma flacidez. Aí o xixi começa a escapulir. Aí, sua canal vaginal, você já sente que você está super flácida, cheio de gases vaginais na relação sexual. Daqui a pouco que ninguém fala, você começa a perder fezes e gases. Porque é músculo estriado esquelético, igual a bíceps. Então, qual é o grande pulo do gato? A mulher tem que aprender a usar a musculatura íntima. Lógico, e é quanto tempo essa ginástica íntima? Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, que você primeiro aprenda a usar.
Primeiro ponto. 30% das mulheres não tem essa conexão. Pede para contrair a assoalho pélvico, ela não sabe nem onde é. Então, uma vez que você aprenda a usar a musculatura, a gente vai hipertrofiar a sua musculatura íntima e lhe ensinar a usar na academia. Então, você vai malhar, malha perna, malha braço e faz uma série de ginástica íntima. Logo na academia. Vai namorar? Usa. Se está com a vontade forte de fazer xixi, você tem que saber usar a musculatura para poder segurar o xixi. Saber relaxar a musculatura para fazer o cocô. Entendeu? É colocar essa musculatura na sua vida. Por quê? Sabe o que eu mais ouço no consultório? Por que ninguém me disse isso antes? Por quê? Porque deixou ficar este ponto para me avisar que tem tratamento. E é isso que eu queria te dizer. Deve ser constrangedor, né? Para uma mulher ou para um homem passar por isso e depois ver, meu Deus, eu podia ter feito alguma coisa. A prevenção é a melhor coisa, né? Exatamente. Colocar a musculatura no seu dia a dia. O que acontece? As pessoas acham que incontinência urinária é coisa de velho. Não vou nem pensar nisso. Não Normalmente isso é com idoso, não é não? É normal, não. Frequente. Vou mudar a palavra. Frequentemente, à medida que a gente envelhece, é um fator de risco. Você tem mais incontinência. Mas a mulher jovem, o que acontecido lá no consultório? Várias meninas de crossfit que pedem xixi no crossfit. Entendeu? Porque faz muita força? Muita força, muito peso. Essa é uma geração de mulheres que mais faz atividade física. A gente... Pega a geração passada, não fazia ginástica igual a gente faz. Não. Não faz. Não então, era tão correndo, focada, né? É pulando. Então, todo exercício de impacto... Aqui, né? Todo exercício de impacto... Você tem o maior risco de perder xixi. Carnaval tá chegando. Eita. Como é que a gente faz pra não dando o xixi, sem conseguir fazer ginástica pélvica? Me conta o que fazer. E depois do carnaval, que te chega, o consultório fica lotado. É mesmo? É, porque o povo pula e o xixi escorre. Pula e o xixi escorrendo. Aí elas começam a se dar conta. Meu Deus do céu, eu tô pulando, o xixi tá descendo. Que esse é um sinal clássico, 2 sinais clássicos. Pula, o xixi escorre. Pula, sai xixi. E a flacidez íntima na hora da relação sexual. Que elas reclamam muito dos gases vaginais. Aí ela vai procurar ajuda. Quando ela sente que ela tá flácida na relação sexual. Agora, pro carnaval, falta o quê? 10 dias? É por aí. Sei lá, né? Mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Então, eu acho assim, lógico que a gente não é mágica, tá? Não é mágica. É um processo, é igual a malhar. Se você for pra academia hoje, você não bem que você malha, mas quem não malha? Vai pra academia hoje, vai ficar malhada daqui a 10 dias? Não. Não. Qual é o tempo de atividade física, de ginástica íntima, pra você melhorar? São 3 meses. 1 mês de exercício diário, supervisionado. Pô, eu vou malhar, vou todo dia fazer fisioterapia? Não, você não vai. Você vai 2 vezes na semana para consultório e você vai ter um programa em casa. Ajudando isso, a gente tem radiofrequência. Radiofrequência, a gente consegue vedar melhor e fechar esse canal vaginal. Então, às vezes, nesse pouco tempo, a gente pode tentar pensar em fazer uma radiofrequência, mas o ideal é que você faça o tratamento completo, viu? Entendi. Agora, a radiofrequência é surreal também, viu? Tem um protocolo lá pra você já começar, faz uma consulta, vê a queixa. Exatamente. Vai com o diagnóstico e já começa o tratamento. Exatamente. Lá na clínica, nós somos 8 fisioterapeutas, todos especialistas em assoalho pélvico. A mulher vai fazer um check-up íntimo. Por quê? Da mesma forma que você vai fazer seu preventivo, você tem que fazer um check-up da sua musculatura íntima. São complementares. A partir de que idade uma pessoa deve fazer o check-up íntimo? Depois que ela começa a ter relação sexual. Após a iniciação sexual, ela deve fazer. Lá na clínica, a gente tem algumas crianças que têm disfunções miccionais, tá? Mas criança só encaminhamento médico com alguma disfunção miccional. De modo geral, a mulher com iniciação sexual, ela tem que fazer uma avaliação desse assoalho pélvico para saber, você sabe usar musculatura? Como é o seu tônus? Existe flacidez? Porque às vezes a mulher é tão tensa internamente que ela não consegue fazer a ginástica íntima, não porque ela não sabe, é porque ela tá tensa. É isso que eu queria lhe perguntar. Já teve algum caso, assim, de chegar lá no consultório e a paciente tá com um tabu e não conseguir falar? Porque eu sinto você fala com uma naturalidade, uma leveza. E como é isso? Até pra você quebrar esse tabu. Já teve algum caso? Eu queria saber isso primeiro. Normalmente as mulheres, eu tenho essa
facilidade, eu diria até uma facilidade de conversar sobre esse assunto. Então, eu deixo a paciente tão à vontade que, de modo geral, elas não têm essa restrição não, tá? Não, é tranquilo. Tranquilo. Agora, em alguns pacientes que passou por um câncer, né, os pacientes mais sofridos, assim, a gente deixa cada um no seu tempo, tá? Porque fisioterapia é um processo. Ele não vai hoje e acabou. Ela vai ter que ir uns 2 meses. Claro, mas já teve algum caso, assim, diferente que a pessoa foi lá e aí você teve que… não conseguia falar direito sobre o assunto. Nunca. É sempre tranquilo. Pra mim é super tranquilo. Super tranquilo. Pra paciente também, ela já chega de peito porque, aberto. Na verdade, você tá falando o seguinte. Você tá pensando o paciente que não tem disfunção. O paciente que tem disfunção pélvica… Ele já vai pela dor. Exatamente. Então, ele tá ali. Ou ele tá perdendo xixi. Ou ele tá perdendo fezes. Ou ele teve um câncer. Ele quer resolver aquele problema que ele não conta pra ninguém. Entendeu? Uhum. Então, ele não conta pra ninguém. Ele conta com você. Entendi. Pra falar aquilo que é o mais íntimo dele. Mas sem falar da dor. Alguma paciente que foi lá pra melhorar. Ah, sim. Tem várias pacientes, mulheres lindas, que vão para aprender a malhar a musculatura íntima, que vão para fazer a parte da beleza, que vão fazer radiofrequência para se sentir mais apertada por dentro. Entendeu? Que tá começando a se sentir mais flácida. Conta um caso aí. Como assim? Aquele caso da mulher que namorava… Uma idosa que namorava um cara de fora. Ah, sim. Aí tem aqueles pacientes, né? Ah, me lembrei. Teve um caso de uma paciente, foi ótima, porque assim, ela tinha se divorciado, uma paciente que eu não quero nem ter mais alta, uma paciente nossa. Ela, na verdade, tinha se separado do marido. Entrou no Badu, Entrou na menopausa. Não, mas ela entrou na menopausa, assim, Não, fale. essa não. Ela entrou na menopausa e ela falou, não quero mais saber de nada. Deixou o canal vaginal atrofiar. Porque a vagina, sendo musculatura estriada, sendo musculatura lisa, ela atrofia por desuso. Ah, é? É. Ela atrofia. Ela fecha total? Tem pacientes que já fecha total. Já tive uma paciente que não tinha nem que fazer toque. Ela fecha por desuso, por atrofia. Atrofia, tecido atrófico. E aí, Isso dá algum problema pra saúde? a dificuldade, por exemplo, assim, aquelas pacientes, por exemplo, mulher menopausada, como vai fazer preventivo, tem que usar pomada com estrogênio 1 semana antes, porque o tecido fica duro. A vagina é um canal flexível. Por quê? Porque tem hormônio. Eu digo assim, ó, boca sem saliva é igual a vagina sem hormônio. Seca e corta toda. Entendeu? Entendi. Então, só recapitulando, esta paciente disse, não quero mais saber de nada. O que ela encontrou? Reencontrou o amor da vida dela da adolescência. Uau! E reencontrar com esse homem. Quem disse que conseguia namorar? Sentia dor. Sentia dor, não tinha condição. Ela foi fazer fisioterapia com a gente. Aí, junto com a médica, a gente fez um trabalho. Hormônio, liberação de tecido, radiofrequência, dilatador vaginal. Tem os dilatadores vaginais para melhorar essa flexibilidade do canal vaginal em mulheres menopausadas, em mulheres com câncer de mama, que não se fala tanto. Câncer de mama é um dos mais incidentes. Quando a mulher toma tamoxifeno, é uma medicação que precisa fazer essa supressão hormonal, ela entra na menopausa precoce. E ela fica com esse canal vaginal e não pode usar hormônio nenhum, porque ela teve câncer de mama. Então, o que ela pode fazer? A tecnologia. Ela pode fazer radiofrequência, ela pode fazer LED, que é a luz azul. Isso melhora tudo. Melhora tudo. E a paciente ficou como? Aí ela foi, a gente fez um trabalho intensivão, com ela. E aí, essa mulher vai viajar para encontrar com esse amor da vida dela. Gente, quando ela voltou cheia de presente, que ele morava em uma cidade em Minas. Ela voltou com doce de leite, ela voltou com bolinho, ela voltou com tudo. Por quê? Porque ela conseguiu namorar de novo com esse homem. Graças à fisioterapia. Então, o que eu quero dizer? Que existe tratamento para algumas pessoas que acham que não tem mais o que fazer. Entendeu? Entendi. Porque ela fica naquela dor, não conta pra ninguém, começa a usar fralda, deixa de ter relação sexual com o marido por dor ou por vergonha da flacidez, né? Começa a perder fezes na roupa sem querer, levanta, escapole um punho, meu Deus, que vergonha, né? Porque falar disso é falar de vergonhas. Sim, sim. E eu quero dizer que tem tratamento.
Você tem um valor, entendeu, Mi? Tem um valor educativo. E é muito importante isso, gente. É um valor educativo. Gente, eu nunca soube que isso existia. É isso que eu ouço. Gente, isso existe? Agora mesmo, tem uma recepcionista nova lá na clínica, né? Ela tá encantada. Ela fala, gente, eu nunca soube que existia esse tratamento para tanta coisa, não. A candidíase, por exemplo, cândida de repetição. Sabe o que é cândida? Fungo vaginal. Fungo, né? Existe uma luz chamada luz azul, LED, luz azul, que é um tratamento não medicamentoso para essa área. Você pode tratar sem tomar medicação. Que máximo, então tem tratamento lá para tudo. Para tudo possível, sim. Para quê? Para a mulher se olhar diferente. Para que ela volte à autoestima, à dignidade. Tem pacientes que falam, olha, esse tratamento eu voltei a ter dignidade. Que legal, muito interessante, né? Isso, né? E assim, é legal você resgatar a beleza interior, porque a gente sempre fala da beleza externa e a gente resgatar isso, né? É importantíssimo. Isso é a autoestima da mulher. E do homem também, porque tem casos de homem também. Claro. Eu queria falar sobre parto. Sim. Mamães, futuras mamães que já estão pensando em engravidar. Precisa fazer um tratamento antes? Como é que funciona isso? Porque tem muita gente que procura, né, o tratamento do assoalho pélvico. Eu vou ter parto normal. É sempre com parto normal? Cesárea também? Enfim, várias dúvidas. Queria saber de você isso. Perfeito. Aquelas pacientes, eu acho assim, ó. A gestação, por si só, ela já é uma sobrecarga para o assoalho pélvico. Pense que você tem um chão muscular que vai sustentar ali 9 meses o bebê, aquele barrigão, sobre aquele peso ali embaixo no músculo, certo? Uhum. A gestação já muda o assoalho pélvico. Agora, se você tem o desejo de parto normal, ainda assim, mais ainda, você precisa trabalhar seu assoalho pélvico. Qual é a função da fisioterapia no parto normal? Primeiro, fortalecer essa musculatura para ter força de expulsão, para o bebê conseguir expulsar. Segundo, alongar. Músculo é dinâmico. Olha um cara que faz musculação, a pessoa que faz yoga. Um é todo atrofiado, o outro é flexível. Se você pegar o cara do yoga, não faz mais yoga, faz musculação 1 ano, inverte, você vai fazer yoga, eles mudam o padrão. Porque músculo é dinâmico, depende do seu estímulo, certo? Uhum. Então, a gente hipertrofia, trabalha o exercício íntimo, liberação, alongamento, massagem perineal. Por quê? Na hora do parto, o canal vaginal, ela tem que... E as musculaturas internas, ela tem que se distender até 5 vezes o tamanho que ela é normalmente para a passagem do feto. Então, precisa ser flexível. Terceiro, a gente ensina movimentos para facilitar a descida do bebê. Tem vários vídeos no Instagram, o pessoal dançando em sala de parto. E quarta coisa, a gente faz o que a gente chama de vivência do parto. Eu criei essa vivência do parto. Chama o parceiro. Ele vai entender todo o processo de parto também, porque, lógico, é um momento lindo, mas tem horas que a pessoa fica morrendo de medo. Meu Deus do céu, como é que vai ser, né? Existe um medo. Claro, uma ansiedade. Então, a gente traz o parceiro, ensina todas as etapas do trabalho de parto, seleciona a música, escolhe um óleo para ele fazer uma massagem na esposa, entende o processo para que receba esse bebê, esse filho, de uma forma linda. Então, é um trabalho lindo que é lá na clínica, né? Uhum. Que é encabeçado por 2 fisioterapeutas, que é Carolina Lima e Isabela, que faz esse trabalho lindo, né? E no pós-parto, tem que reabilitar também, tá? A diástase e o abdômen. Porque quando a gente pensa em assoalho, a gente pensa a relação abdominopélvica. Muitas mulheres têm diástase. Sabe o que é diástase? Sei. Agora, eu só queria saber o seguinte ainda sobre a gravidez. O parto normal e a cesárea? Precisam fazer... Os dois, ambos? Ambos precisam. A gestação por si só já muda, principalmente no pós-parto. Muitas mulheres, depois do parto cesariana, a primeira relação pós-parto é super dolorosa. E pós-parto via vaginal também. Então, assim, se tem como evitar dor, tem tratamento, gente. Claro. Tem tratamento. E no pós-parto? No pós-parto, o que a gente vai fazer? Aquele tecido que esticou do abdômen, voltou, tá flácido. Concorda? Que é a diástase. Muita mulher tem, né? A diástase é a separação. Então, a gente vai fazer 2 coisas. A gente vai tratar a diástase e reabilitar o abdômen e o assoalho pélvico. Então, a gente vai fazer radiofrequência lá por dentro, exercício para voltar tudo no lugar. Então, a mulher vai ficar como ela era antes de parir.
Ah, então ela pode ter 10 filhos lá. É só ter filho agora. Não precisa. Ai, meu Deus, eu vou ter filho, vou ficar folgada. Não tem mais isso. Não. Lógico que se for 10 filhos via vaginal, a gente vai ter que fazer um bom trabalho, viu, Bibi? Um protocolo completo. Com certeza. Que eu agora fico, você fala com tanto amor, com tanto carinho. Isso me deixou assim entusiasmada. E eu queria saber por que essa escolha. Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Eu acho que a fisioterapeuta me escolheu, na verdade. Foi assim. Na faculdade, eu fiz católica, né? Aqui em Salvador. E na faculdade, eu trabalhava com crianças, pacientes neurológicos, crianças. Só que aí eu fui para Irmã Dulce, para o setor de crianças neurológicas. Rapaz, cheguei em casa chorando. Não é para mim. Não consigo trabalhar com criança até hoje, tá? Não consigo. Porque eu sofro. E aí, eu falei, meu Deus, e agora? Não tenho o que fazer na fisioterapia. Não sei, porque ortopedia eu não quero. Respiratória, eu trabalhava em UTI, mas ficava aquela coisa, né? Até que veio uma professora de fora, que não existia fisioterapia pélvica em Salvador. O módulo de fisioterapia era só parte de obstetrícia. Começou a falar de incontinência urinária, né? E aí eu comecei a estudar sobre essa parte. Eu tenho 19 anos de formada. Esse ano eu faço 19 anos de formada. E aí começou a estudar, tanto que eu fiz o meu trabalho de TCC, conclusão de curso, em eletroestimulação na incontinência urinária, de esforço. Até, sem ter, na época, nunca ter visto nada. Eu falei, rapaz, eu vou estudar sobre esse assunto. Formei, casei, fui morar em São Paulo. Em São Paulo, eu fiz ainda uma pós-respiratória lá na USP e mais 2 pós na Universidade Federal de São Paulo e no Inspirar, sobre uroginecologia. E aí eu comecei a me apaixonar, porque assim, estudar sobre Primeiro, aí quando eu voltei para Salvador, fiquei 3 anos lá em São Paulo, voltei para Salvador. Comecei a dar aula em faculdade. Mas sempre foi muito difícil, viu, Mi? Primeiro que volta a falar, ninguém sabe até hoje o que é fisioterapia pélvica. Tem poucas pessoas que fazem isso. E há uma ignorância muito grande sobre o assunto. E, além disso, tabu. Exato. E aí eu me chateava assim, eu sou fisioterapeuta. Você faz pompoarismo? Antigamente eu ficava nervosa quando eu via isso. Falei, nossa, eu estudo tanto, meu Deus do céu, para ouvir isso. Mas hoje eu entendo. Porque o pompoar é uma coisa que as pessoas sabem o que é. Que já ouviu falar, né? De pompoarismo, de exercício íntimo. Mas vai muito além do que isso. Hoje em dia eu ouço, não me chateio mais e educo as pessoas. E aí, trabalhar com essa região íntima. Eu tenho facilidade de falar sobre a região íntima. Eu deixo as pessoas à vontade. Aquela pergunta que você fez, algum paciente já chegou na sua frente e disse, olha, eu vou me embora, eu não vou não. Nunca. Tenho 19 anos de formada. Nunca um paciente sentou na minha frente, foi embora e disse, não quero fazer. Nunca. Porque eu trago tanta verdade, eu acredito tanto no que eu faço. E eu entendo que é uma região como outra qualquer. Claro. Que precisa ser vista, trazida, observada, ser olhada diferente. Essa é a missão. E outra coisa que eu tenho, viu? Cada paciente, eu não chamo nem de paciente. Cada paciente, para mim, é um presente. Eu sou apaixonada pelos meus pacientes. Eu aprendo, eu cresço com eles. Eu consegui conquistar a minha clínica hoje, também por conta dos meus pacientes. Eles me aconselham. Ai, bacana. Você cria uma relação. Eu crio uma relação. Porque a fisioterapia é um processo. Ele não vai só um dia lá. Ele vai 3 meses encontrar. Então, a gente cria uma relação muito legal. Então, a fisioterapia pélvica, na verdade, me escolheu, eu acho. Bacana. Me escolheu e eu abracei. Tive meus perrengues, tive o dia de chorar. Meu Deus, eu não quero mais fazer uma coisa que ninguém sabe o que é. Diz que eu já chorei, mas aí essa é a minha missão. Eu tive uma experiência com Carol uma vez que a gente sentou antes até pra falar sobre a entrevista. Eu gosto de saber, né? E aí eu sentei com ela no restaurante. E simplesmente vou contar. Conte. Conte. Aí eu tô sentada com ela, daqui a pouco ela pega o celular e me mostra alguns estudos, né? Estudos científicos. E ela começa a me mostrar o estudo científico. E aí, daqui a pouco o garçom chega com uma bandeja, né? De água, suco. Só que Carol está me mostrando nesse momento, e na verdade eram várias pepecas.
O garçom, ele simplesmente… Foi. Ele se atrapalhou todo, que ele deixou cair. Não, ele tomou tudo um susto, no chão. Ele tomou um susto. Foi engraçado, viu, Mi? Ele tomou um susto. Ele, meu Deus do céu, o que essas mulheres estão olhando? É a questão do tabu, gente. É a questão do tabu. Ele ficou muito Não, desconcertado. Ele tomou um susto, ficou impressionado com o que ele estava vendo. E toda vez que a gente conversava, ele começava a ficar olhando assim, ó. Meu Deus, quem é elas? Meu Deus. Mas não foi? Aí o que eu trago? E o que eu quero dizer sobre isso é da sua leveza. Eu tô dizendo algo engraçado, mas assim, da sua leveza, da sua naturalidade. E eu tava tensa, que eu falei, meu Deus, nossa, ela tá me mostrando isso aqui assim. E eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho, um menino, 13 anos, adolescente, e uma filha de 10 anos. E eles têm que entender o que a mãe trabalha. Verdade, é importantíssimo. Né? Então, por exemplo, já aconteceu de uma vez meu filho ficar, mamãe, o seu trabalho, questionar, né? Com vergonha. E aí, eu expliquei para ele, disse, olha, meu filho, sua mãe trabalha ajudando pessoas. É uma região tabu? Mas você tem que saber contra-argumentar quando alguém falar sobre o trabalho de sua mãe. Entendeu? Porque trabalhar com tabu é isso. Eu sempre tive apoio do meu marido, sempre. E eu sempre trabalhei com homens e mulheres. Mas eu me coloco de uma forma, eu trato de uma forma tão séria que eu nunca tive nenhum problema com nenhum paciente na minha vida. Claro. Entende? E é um trabalho como outro qualquer, gente. É um órgão. É tabu. Mas é um tabu que precisa ser levantado e quebrado. Com certeza. Por isso… Por isso que eu trouxe… Estamos aqui… a madame pra você. Vê. Com a Pepeca. Carol, amei nessa entrevista. Pena que tá acabando. Eu tenho 1000 perguntas aqui. Achei incrível. Você é maravilhosa. Achei que você ajuda as pessoas com paixão, com vontade. Além de levar autoestima. Sim. Né? Tanto para mulheres quanto para homens. E o meu recadinho, mais uma vez, que eu tenho batido nessa tecla, que é o hashtag Se Olhe Diferente. Mais uma vez, pega um espelho lá na clínica ou outro lugar. Se olha, que eu digo assim, não quero nem olhar, ninguém vê. Quem é que vê? Seu marido só vê isso. E você não vê. Uau. Então, se olhe diferente, pegue, se observe, marido ou parceira, né? Que hoje a gente tem as duas coisas, né? Com certeza. Então, se olhe diferente, se aceite, veja o que você gosta, o que você não gosta, o que você gostaria de mudar. E se precisar, a gente está aqui para ajudar. Com certeza, adorei. Obrigada. Foi um prazer. Igualmente, Mimi. A conversa foi leve, tranquila. Tô até segurando a Pepeca aqui agora, já tô íntima. Foi mesmo, já quebrou o padrão. Já quebrei. Você é ótima. Adorei, volte sim.